Se você está me ouvindo, você não é batizado, você não vai entrar no céu. Por quê? Porque ainda existe a mancha original. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faur, eu falo aqui em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus e eu quero ter uma mensagem para você que é a seguinte: o Sagrado Coração de Jesus é a fonte de vida e de santidade. O que significa isso concretamente? Quer dizer, se nós não tivermos a vida sobrenatural, não teremos a santidade. Essa jaculatória está, essa invocação está na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, que diz assim: Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade. Eu quero explicar isto. Por isso, eu lhe convido e agradeço desde já se você me acompanhar até o fim do vídeo para conhecer essa maravilhosa fonte de santidade na guerra espiritual que nós levamos, cada um de nós tem que levar. Essa campanha, essa iniciativa dos devotos do Sagrado Coração de Jesus, da associação, ela quer levar a todos os lares, a todos os corações, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E é uma devoção regeneradora, ela pode regenerar as almas, as famílias, a sociedade e as nações. É uma devoção extremamente importante e começa pela regeneração da família. Bom, então o tema é Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade. Veja, qual é a situação que nós vivemos, nós aqui no mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, teve a sua paixão, sua vida de apostolado, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Bom, e portanto acabou, não tem mais nada. Se diria de maneira assim precipitada, alguém acabou, não tem mais nada. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui está o segredo e o tema central deste vídeo, Nosso Senhor Jesus Cristo e o Sagrado Coração de Jesus prometeram não nos abandonar. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Como? Através da Igreja Católica. Quer dizer, a Igreja Católica, o que é a Igreja Católica, afinal de contas? A Igreja Católica é a esposa de Cristo. Assim, antigamente se usava essa expressão, Santa Mãe Igreja. A Igreja é nossa mãe. Mas por que nossa mãe? Pelo seguinte, o homem tem duas vidas. Uma vida do corpo e uma vida da alma. Porque nós temos corpo e temos alma. Nós temos que alimentar, defender, sustentar a vida do corpo. Mas e a vida da alma? Como é que fica? Quem sustenta a vida da alma? Esta é a pergunta que eu vou pôr aqui. A vida da alma é a vida espiritual. A vida do corpo é a que nos foi dada pelos pais. A vida da alma é espiritual e é sustentada pela Igreja. Então, quando a gente diz Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, a gente se refere à Igreja Católica, que é aquela esposa de Cristo, que está nos transmitindo o que nós precisamos para a nossa santificação. Então, isso que parece um pouco teórico, não é teórico não. É que a nossa vida corporal termina aqui neste mundo. E a vida espiritual, ela tem nesse mundo a guerra espiritual, da qual eu já tenho falado aqui várias vezes. Tem até um vídeo sobre a guerra espiritual. Mas também vai continuar na eternidade. Nós temos que nos preparar para a santificação nesta vida, de maneira que
nós estejamos no dia de nossa morte em estado de graça, quer dizer, em estado de união com Deus, sem pecado mortal, para poder ter a vida eterna, onde vamos encontrar de novo nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em corpo e alma. Ele está na Santa Igreja, porque é a Igreja divina, mas Ele estará lá, está nos esperando. Bom, então, existe a Igreja Católica para quê? A Igreja Católica foi instituída para, agora eu entro no ponto central, nos sacramentos, fazer com que, desde que a gente nasça até que a gente morra, como se diz, desde o berço até o túmulo, a Igreja nos acompanha. Ela está ali, nos ajudando. Então, ela instituiu Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu e deixou a Igreja com os sacramentos, que são 7, para transmitir a graça de Deus de maneira que nós possamos nos santificar. Então, por exemplo, se você está me ouvindo, você não é batizado, você não vai entrar no céu. Por quê? Porque ainda existe a mancha original. Então, quem não é batizado, enfim, tem circunstâncias que eu posso explicar depois, que existem outras formas de batismo, de fogo, de desejo, etc. Mas, normalmente, o católico, para ser membro da igreja, precisa ser batizado. Então, assim como a gente nasce dos nossos pais, nossa vida física dos pais, a nossa vida sobrenatural, nascemos com o batismo. Então, o batismo o que é? É o nosso nascimento. Nascimento para quê? Para a Igreja Católica. Nascimento para a vida de Jesus Cristo. E se nós não recebemos... Então, tudo é muito comparado, muito fácil de entender, se a gente compara bem a vida física, a vida corporal com a vida espiritual. Então, por exemplo, quando nós nascemos, na vida natural, como eu disse, na vida corporal, nós nascemos fisicamente. Nós nascemos espiritualmente com batismo. Depois, nós precisamos crescer, nós precisamos nos defender das doenças. Quais são as doenças? O pecado. Então, para isso existe o quê? A penitência. Quando a gente cai doente, quer dizer, cai em pecado mortal, a igreja diz, eu sei que você é fraco, está aqui, já está aqui o sacramento da penitência. E veja que coisa maravilhosa, é só a Igreja Católica que tem os 7 sacramentos. Então, eu explico, o que são os 7 sacramentos? Tem 2 sacramentos que são para os, que se diz assim no catecismo, para os pecadores, quer dizer, para aqueles que ainda não estão fora da graça de Deus. O batismo e a penitência, esses são para os pecadores. Para os justos, existe a confirmação, a Eucaristia, a extrema-unção, a ordem, quer dizer, a instituição dos sacerdotes, para poder perpetuar os sacramentos. Veja como o nosso Senhor Jesus Cristo pensou em tudo, porque se não tivesse a ordem, não teria os sacramentos até o fim do mundo. Então é preciso que tenha a ordem, sacramento da ordem, tenha sacerdotes que possam continuar administrando os sacramentos. Tudo maravilhosamente pensado. Quem pensou isso é divino, é Deus. Não é possível uma pessoa imaginar todos esses 7 sacramentos. São 7. E o último é o casamento, é o matrimônio. Por quê? Porque para ter as graças, para procriação da espécie e levar novos filhos para a igreja, é preciso o casamento. Então, a santificação do casamento é feita pelo matrimônio. As graças que a pessoa precisa, que o casal precisa para educar seus filhos é no matrimônio. Então, vejam, tudo é perfeitamente tão bem organizado, tão bem imaginado, que só pode ter sido de Deus. Pega uma religião como a religião protestante, não tem a ordem, então não tem os sacramentos, não tem a perpetuidade dos sacramentos.
Bom, nem falo de outras religiões que não são religiões, não valem nada essas religiões realmente, porque não tem sacramentos. O Islã, dizem que alguns dizem que é igual à Igreja Católica. Nada a ver. A Igreja não tem. A Igreja Católica é a única verdadeira que tem os sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vida da graça nos vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente diz Sagrado Coração de Jesus, né? A gente diz quando a gente tem sempre que a gente passa diante de uma estampa do Sagrado Coração de Jesus, podemos lembrar essa jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, rogai por nós. Tende piedade de nós, né? Não é rogai por nós, tende piedade de nós, porque Ele é Deus. Então, nós devemos ter, eu recomendo mais uma vez, tenha em sua casa a estampa do Sagrado Coração de Jesus. E quando você passa diante da estampa do Sagrado Coração de Jesus, você deve lembrar, aí está a fonte de toda a vida e santidade. Sem eu estar ligado a este coração, eu não terei os sacramentos. Então, eu faço um apelo aqui. Atenção àqueles que estão me ouvindo. Se você está me ouvindo, pense bem. Você tem que ter a sua vida espiritual em ordem, de acordo com os 7 mandamentos. Então, são 2 que são para aqueles que ainda não estão na graça de Deus, que é o batismo e a penitência. Batismo para aqueles que, pelo pecado original, estão escravos do demônio, ensinamento da igreja, então vem o batismo. E para aqueles que caíram no pecado, a penitência, o confessionário. Depois, os outros sacramentos. Sem os sacramentos, nós não chegaremos jamais ao céu. Não adianta, como se diz lá, um amigo meu dizia, tira o cavalo da chuva, você não vai chegar ao céu se você não tiver a vida sacramental da Igreja Católica. Você fica ou no purgatório ou no inferno. Bom, então eu termino com isso. Dois pensamentos. Primeiro, o que é sacramento? É bom saber, porque senão a gente fica sacramento. O que significa sacramento? Sacramento são sinais. Sinais, isso é a doutrina católica tradicional, são sinais misteriosos, quer dizer, de um mistério sagrado. É um dos sentidos de sacramentos. Mas, em sentido simples, são sinais. Como é que pode ser um sinal? Então, quando o padre batiza, ele tem que pôr água, portanto, uma coisa visível, a água, e dizer, eu te batizo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Estas fórmulas são visíveis. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre simplesmente jogar água e não disser, não é batismo. Se simplesmente disser sem jogar água, não é batismo. Então é preciso o padre dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ao mesmo tempo jogar água na cabeça da criança. São sinais visíveis da graça invisível de Deus para a nossa santificação. Esta é a definição de Santo Agostinho. Guardemos este conceito: sinais visíveis de uma graça invisível, quer dizer, sobrenatural, instituído para a nossa salvação. Isso é o que o Santo Agostinho, e depois é retomada por todo o ensinamento da igreja, que ele define o sacramento. Mas como é que eu vou entender sinal? Olha aqui, quando a gente vê fumaça, a gente vê uma fumaça, uma floresta, quem é que a gente pensa? Tem fogo. Então, assim também, tem sinais visíveis, fumaça de um fogo, a graça de Deus. É isso que eu quero dizer. E por que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esses sacramentos? Por causa da nossa fraqueza. Nosso Senhor Jesus Cristo não sabe melhor que nós a nossa fraqueza. Então, ele instituiu esses 7 sacramentos. E eu recomendo muito que você também una-se ao Sagrado Coração de Jesus, una-se a esta campanha, para que muitos conheçam cada vez mais, pratiquem mais a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, lembrando que os sacramentos é o modo que o Sagrado Coração de Jesus deixou ao nosso alcance
para cobrir as nossas fraquezas, defender as nossas necessidades espirituais contra os assaltos do demônio, especialmente da carne e do mundo, como diz o catecismo. Então, o que eu recomendo? Muito obrigado por ter ouvido esse vídeo, muito obrigado por dar o seu clique, distribuir esse vídeo, fazer compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não você vem a primeira vez nesse canal, se inscreva no canal, você receberá sempre novas atualizações. Então eu termino desejando que você se aproxime cada vez mais do Sagrado Coração de Jesus, quer dizer, dos sacramentos da Igreja Católica, e termino com essa jaculatória: Sagrado Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade, tende piedade de nós. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.